O maior jogador da história de um país, um cara extremamente habilidoso, inteligente, um maestro do meio-campo. Um jogador muito, mas muito acima da média. Ele batia bem demais na bola, ele driblava, armava o jogo. Ele foi o Maradona romeno. Hoje é a história dele, George Hagi. George Hagi nasceu no dia 5 de fevereiro de 1965, em Sasel, na Romênia. Talentoso desde muito jovem, o Hagi foi levado para o Luceafărău Bucareste quando tinha 15 anos. Era uma espécie de escolinha para crianças e adolescentes que tinham habilidades muito acima da média. Mas lá ele encontrou condições precárias e teve que voltar ao pequeno farol Constanta da sua cidade. E foi na temporada de 82-83 que o jogador debutou no futebol profissional, e ele conseguiu jogar bem, tanto que arrumou um contrato com o clube da capital, chamado Sportul Studentesc. No farol, o Hagi jogou 18 partidas e marcou 7 gols. Com apenas 18 anos de idade, já convenceu a comissão técnica da seleção romena que tinha potencial para jogar na seleção. Então, o mesmo jovem já defendia o seu país. Ele estreou no amistoso contra a Noruega no ano de 1983. A primeira temporada do novo clube foi muito, mas muito boa. O Hagi se encontrou fácil com seus companheiros e jogou muito bem. Porém, como ele tinha problemas pulmonares e cardíacos, teve que assinar termos nos quais o próprio Hagi se responsabilizava por qualquer mal que pudesse sofrer jogando bola. Porém, o sonho do garoto de ser um jogador famoso claramente falou mais alto. No ano de 1984, foi chamado para defender a Romênia na Eurocopa. A seleção do Hagi, muito inferior tecnicamente às concorrentes, empatou uma partida e perdeu 2 na fase de grupos, culminando com a eliminação. Na temporada de 1984 e 1985, o Sportul participou da Copa da UEFA, atual Liga Europa, mas não conseguiu fazer boa campanha. Acabou caindo na primeira rodada da competição. Na contramão disso, o Hagi vinha jogando muita bola, teve excelentes números na temporada. Ele jogou 32 partidas e meteu 20 gols. Na temporada de 85 e 86, o time do Hagi fez campanha discreta na Liga Nacional, mas ele se destacou demais e foi o artilheiro do campeonato, e novamente caiu na primeira fase da Copa da UEFA. Porém, novamente o romeno comeu a bola, ele jogou muito. Para você ter ideia, ele teve mais gols que partidas disputadas. Somou 34 tentos em 33 jogos que entrou em campo. Na temporada seguinte, o jogador apresentou números bem mais modestos, e seu clube também não brigou por coisas grandes. Mas o desempenho do romeno já chamou a atenção de um clube muito maior, muito mais tradicional dentro da Romênia. Então, ainda na metade da temporada, o jogador se transferiu. O meia deixou o Sportul, somando ao todo 118 partidas e 62 gols anotados. O clube que o Hagi foi jogar foi o Steaua Bucareste, também da Romênia. E ele já chegou muito bem no novo clube. Lá ele sabia que seria muito mais competitivo e teria a chance real de ganhar títulos. O Steaua venceu a Taça da Romênia e ganhou também o Campeonato Romeno, assim como a Supercopa da UEFA. Era um time composto predominantemente por jogadores nascidos na Romênia e bastante jovens, caras que foram a base da seleção nos anos seguintes. Na temporada seguinte, o Steaua mostrou que era um clube dominante no futebol romeno e demonstrou também a sua grande soberania nacional. Ganhou mais uma vez os 2 títulos dentro do país e não fez feio na Europa fora. Os títulos Taça da Romênia e Liga Romena, ou seja, o Campeonato Romeno. Já na Champions League, ótima campanha. O time só caiu na semifinal, perdendo para o Benfica de Portugal. Nessa campanha, o Hagi foi um dos principais nomes do time e foi um dos artilheiros daquela Champions. Apesar de ter jogado apenas meia temporada, a capacidade do jogador já deixou ótima impressão. O nível de atuação do Hagi seguiu crescendo e o jogador estava comendo a bola no futebol romeno. Já não era mais uma promessa e sim uma grande realidade. Sendo assim, seria questão de tempo para que ele fosse jogar nos grandes centros do futebol europeu. Na temporada com a camisa do Steaua, conseguiu vencer novamente a Liga Nacional, o Campeonato Romeno, e ganhou também a Taça da Romênia. Porém, o clube colocou as asinhas de fora também no cenário continental. Conseguiu chegar na final da grande Liga dos Campeões da Europa, mas viu pela frente um gigante Milan de Marco van Basten e Ruud Gullit, um dos melhores times da história, e tomou de 4-0 do Rossoneri na final. A temporada que o Hagi fez foi impressionante, a melhor da sua carreira em termos de números. Ele jogou 39 jogos e marcou 37 gols. A temporada de 89-90 foi a última do jogador no Steaua Bucareste. Ele teve o seu talento reconhecido pelo gigante Real Madrid da Espanha. A transferência foi acertada assim que o Mundial de 1990 na Itália acabasse.
O acordo seria que o Hagi se apresentaria em Madrid, e foi justamente isso que aconteceu. Nessa última temporada no Steaua, ele não ganhou taças, e pôde jogar no Real, depois da queda do regime comunista na Romênia, evento que resultou na morte de Ceausescu. Com a camisa do Steaua, o meia disputou 118 partidas, marcou 88 vezes e ganhou 7 títulos. Não chegou 100% para a Copa de 1990 e não fez um bom Mundial, tampouco sua seleção. Apesar de conseguir a classificação para uma Copa que não vinha desde 1970, a seleção caiu nas oitavas de final, perdendo nos pênaltis para a modesta República da Irlanda. Na temporada de 1999 e 1991, começou a jogar com a camisa merengue e a expectativa em cima dele era bem grande, já que havia jogado muito no Steaua. Mas claro que o peso da camisa do Real é muito diferente. O meia então não conseguiu engatar a mesma boa sequência, apesar de ter tido atuações regulares. A única taça dessa temporada foi da Supercopa da Espanha, e aí nesse primeiro ano em Madrid foram 34 jogos e só 4 gols marcados. Na temporada de 91 e 92, o Real brigou ponto a ponto pelo título espanhol, mas acabou deixando escapar na última rodada, justamente para o rival Barcelona. Apesar de ter mantido um bom nível, essas 2 temporadas no Real não convenceram a diretoria do clube que o Hagi poderia continuar no clube. Sendo assim, acabou sendo negociado com o futebol italiano. No Real, o meia somou 84 jogos, fez 20 gols e ganhou um título. Foi jogar no Brescia da Itália, chegou numa fase bem ruim do clube, que por sua vez foi refletida dentro do campo, e dessa forma o time acabou sendo rebaixado de divisão, fez péssima campanha, terminou em 16º lugar na Liga Italiana. A fragilidade do time também foi nítida na Copa da Itália, uma eliminação bem precoce. O Hagi jogou 31 jogos e meteu 5 gols nessa temporada. Na temporada de 93 e 94, seguiu no Brescia apesar do descenso, e conseguiu com o clube retornar à elite do futebol italiano. Embora na temporada de 94 e 95, o clube tenha caído novamente, só que aí o Hagi já não fazia mais parte desse plantel. Ele foi comprado por 4 milhões de euros pelo Barcelona da Espanha. No Brescia, ele atuou em 61 jogos e meteu 14 gols. Só que antes de desembarcar na Catalunha, tinha a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. E o Hagi jogou uma Copa do Mundo fora de série. Mesmo jogando na segunda divisão da Itália, foi chamado como principal jogador da seleção romena. Meteu 3 gols e deu 3 assistências. Participou de 6 gols nos 5 jogos que disputou. Destaque para uma performance digna de craque contra a Argentina nas oitavas de final. Ele destruiu com o jogo que terminou 3-2 para a Romênia e eliminou os hermanos. Porém, nas quartas de final, derrota para a Suécia nos pênaltis por 5-4 e a eliminação da seleção do Hagi. Por conta desse excelente Mundial, o craque foi o 4º melhor jogador do mundo pela revista francesa France Football, naquela eleição da Bola de Ouro de 94, e entrou também para a seleção de 11 melhores daquela Copa. Assim como no Real Madrid, o Hagi chegou já ganhando a Supercopa da Espanha, só que dessa vez, óbvio, com a camisa do Barça. O clube blaugrana era muito bom, e tinha jogadores de primeira prateleira do futebol mundial, como Romário e Hristo Stoichkov. Do banco de reservas, o comandante era ninguém menos que Johan Cruyff. Apesar disso, a Supercopa foi a única taça da temporada, que o Hagi teve 23 jogos e 5 gols marcados. Na temporada seguinte, de 95 e 96, o meia teve dificuldades de se firmar no time, foi bem inconstante. O Barça, por sua vez, passou sem ganhar títulos. Amargou uma semifinal de Liga Europa, um vice da Copa do Rei e uma 3ª colocação de La Liga. Ao final da temporada, ele foi jogar a Euro pela Romênia e acabou sendo negociado com o Galatasaray. No Barça, o romeno jogou 51 jogos, marcou 11 vezes e ganhou um título. Nessa Eurocopa aí de 1996, o Hagi, assim como sua seleção num todo, foram bem mal. Acabaram perdendo os 3 jogos da primeira fase e caíram fazendo um golzinho só no torneio de maneira bem frustrante. Na temporada de 96-97, fez sua estreia com a camisa do Galatasaray. E apesar de já ser considerado um jogador bastante experiente, parecia que o Hagi era como o vinho, quanto mais velho ia ficando melhor. No clube turco, inclusive, ele viveu anos de ouro, e é um grande ídolo do apaixonado torcedor. Nessa temporada já venceu a Supertaça da Turquia e também o Campeonato Turco, deixando os tradicionais rivais Beşiktaş e Fenerbahçe para trás. O romeno fechou a temporada com 36 jogos e 17 gols. Na temporada de 97-98, o Galá conseguiu repetir os mesmos feitos em termos de conquistas. Ganhou a Supertaça da Turquia, assim como o Campeonato Turco.
Na Liga dos Campeões, o clube acabou caindo logo na fase de grupos e não conseguiu ir muito longe. Assim que a temporada na Turquia terminou, viajou para a França com a sua seleção para tentar a improvável proeza de conquistar o mundo. Mas apesar de jogar e conseguir grandes vitórias contra a Colômbia e a Inglaterra na fase de grupos, a Romênia acabou não passando das oitavas de final. A adversária foi a grande sensação daquela Copa, a Croácia, vitória por 1-0 dos croatas e eliminação do Hagi e os seus companheiros. O time do Galatasaray era muito entrosado e estava sobrando na Turquia. Mais uma vez ganhou o campeonato turco e também faturou dessa vez a Taça da Turquia. A equipe mesclava bons jogadores jovens, mas principalmente caras já experientes e consagrados, que ainda tinham muita lenha para queimar, caso do goleirão Tafarel, do zagueiro Popescu e do atacante Hakan Şükür. Como já era esperado, a Turquia ficou pequena para o futebol apresentado pelo Galatasaray, e na temporada de 99-2000, o título internacional finalmente veio. Mas antes disso, o clube fez o seu dever de casa e novamente venceu o campeonato turco, a Liga Nacional, assim como a Taça da Turquia. Já na Champions, o Galá caiu na fase de grupos. Isso deu vaga para disputar a Liga Europa, na época ainda era chamada de Taça da UEFA. Após eliminar grandes clubes como Borussia Dortmund e Leeds, o Galatasaray tinha pela frente o poderoso Arsenal na final. Os dois times não tiraram zero do placar durante 120 minutos de futebol. Inclusive, na prorrogação, o Hagi acabou sendo expulso e deixou seu time com 10 em campo. Mas isso felizmente não comprometeu. O clube turco foi muito melhor nas batidas de pênaltis e conquistou aquela taça da UEFA, fazendo 4-1 nas cobranças. De relevante para o Hagi, assim como 85, 87, 93, 94, 97 e 99, foi eleito em 2000 pela 7ª vez na carreira o melhor jogador romeno do ano. Na Eurocopa de 2000, a Romênia venceu a Inglaterra, empatou com a Alemanha e perdeu de Portugal. Passou de fase, mas aí cruzou com a fortíssima Itália nas quartas de final e perdeu por 2-0. Nesse jogo da Itália, inclusive, o Hagi levou o cartão vermelho nos 15 do segundo tempo e foi para o chuveiro mais cedo. E foi assim que ele selou sua última partida com a camisa da sua seleção. Depois da Euro, ele abandonou o futebol internacional. Com a camisa da Romênia, George Hagi jogou 125 jogos e marcou 35 gols. A temporada de 2000 e 2001 foi a última do jogador, e nessa temporada de despedida, por incrível que pareça, o Galatasaray não ganhou nenhum campeonato nacional, mas veio conquistar a Supercopa da UEFA, derrotando o poderoso Real Madrid pré-galáctico por 2-1 na prorrogação. Quando a temporada acabou, anunciou que deixaria os gramados aos 36 anos. No Galatasaray, o maestro romeno jogou 192 jogos, marcou 73 gols e ganhou 10 troféus. Jogando por clubes, o cara somou 642 jogos, 275 gols e 19 títulos conquistados. Começou a carreira de treinador ainda no ano de 2001, tendo uma breve passagem pela Romênia, e foi demitido por não ter conseguido classificar a seleção para a Copa de 2002. Na temporada de 2003 e 2004, começou treinando o Bursaspor da Turquia. Depois foi contratado pelo Galatasaray, clube onde jogou e é muito ídolo. E na temporada de 2004 e 2005, essa idolatria aumentou. Ele conseguiu ganhar a primeira taça como técnico. Foi a Taça da Turquia à frente do Galá. Deixou o clube para voltar à sua terra natal. E aí então treinar uma equipe chamada Poli Timisoara. Fez boa campanha à frente do clube e terminou o campeonato romeno em 7º lugar. Na temporada de 2007 e 2008 foi o comandante do Steaua Bucareste, ele foi vice-campeão da Taça da Romênia e também do Campeonato Romeno. Após passar de novo pelo Galatasaray, foi treinar o Vitório Constante da Romênia e lá permaneceu de 2014 até 2020. Foi muito vitorioso, obteve ótimos resultados pelo tamanho e expressão do clube. Conseguiu vencer uma Supertaça da Romênia, uma Taça da Romênia e também o Campeonato Romeno, 3 títulos ao todo. Ao final da temporada de 2019 e 2020, deixou o clube. O mais curioso é que o Hagi também era proprietário da equipe e conseguiu fazer com que a mesma subisse muito de patamar com muita organização. Além disso, conseguiu a proeza de lançar o próprio filho no futebol profissional, Yanis Hagi, que atualmente é um dos grandes nomes do futebol romeno e defende o Rangers da Escócia. Na atual temporada de 2021 e 2022, o Hagi é técnico do Faral, clube onde tudo começou. Até o momento da edição, o clube ocupa a 5ª colocação no Campeonato Romeno e briga por vaga na Liga dos Campeões. Uma técnica muito fora do comum, um jogador com velocidade de raciocínio assustadora.
Um cara que contribuiu e continua a contribuir muito para o futebol de maneira geral. Foi um verdadeiro craque dentro do campo e vem se tornando um excelente treinador. Esse foi o grande George Hage. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, mostra para os amigos que vão gostar também, e semana que vem tem mais. Então até a próxima aí, falou!